correio eletrônico. Ninguém desejando discuti-la, comunica a mesma está aprovada. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, mensagens número 039 e 041/2020 do senhor prefeito municipal, encaminhando respectivamente projeto de lei número 028/2020, que aprova o plano de ação para atendimento emergencial na rede municipal de ensino de Caçador, e projeto de lei número 029/2020, que autoriza o município de Caçador a celebrar convênio para repasse de valores para aquisição de armamento para o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar e da outras providências. Ofícios números 165 e 179/2020, do prefeito municipal, encaminhando respostas ao requerimento de número 33/2020, dos membros da comissão especial instituída para acompanhar a situação fiscal e execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública, referentes à Covid-19. E ao ofício de número 491/2019, do vereador Alcedir Ferlin, MDB, em resposta às informações solicitadas pelo Observatório Social do Brasil. Ofício número 60/2020, do gabinete do vice-prefeito, encaminhando resposta ao pedido de informação número 017/2020, do vereador Marcos da Silva Cremenácio, PDT. Ofício número 047/2020, do secretário municipal de saúde, encaminhando complementação à resposta do pedido de informação número 012/2020, dos membros da comissão especial instituída para acompanhar a situação fiscal e execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública referentes à Covid-19. Ofício 457/2020, da 2ª Promotoria da Comarca de Caçador, solicitando informações a fim de instruir notícia de fato, número 01/2020, 000-122587, que apura possível irregularidade no projeto de lei complementar CMC, número 01/2020, que altera a lei complementar número 163/2010, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, na forma do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e artigo 17, inciso 9 da Lei Orgânica do Município, de autoria dos vereadores Antônio Rubiano Schmitz, PP, Adriano Pares, PSDB, e Marcos da Silva Cremenácio, PDT. Ofício 169/2020, da Diretoria Legislativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, acusando o recebimento da moção número 03/2020, referente aos valores destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para que sejam redirecionados para utilização na área da saúde, e informando que a mesma foi levada a conhecimento dos senhores deputados em sessão plenária de 13 de maio. Ofício circular TCE, SC, GAP, Presidências 8/2020, da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminhando orientação aos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo catarinense para que sejam firmados convênios com as escolas com o objetivo de instituir programa para absorver estagiários ou menores aprendizes, derivados da rede pública de ensino. Edital do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Timbó, convocando entidades para participar das assembleias setoriais públicas com a finalidade de eleger as novas organizações, entidades ou órgãos representantes dos 3 segmentos que compõem o Comitê do Rio Timbó. E ofício do Poder Legislativo, CMC 142/2020, do senhor presidente, encaminhando o balancete referente ao mês de maio de 2020 à Câmara Municipal, à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município para a devida apreciação, e proposições dos senhores vereadores.
Deixo a palavra livre para pequenos comentários sobre o expediente lido e breves comunicações ao plenário. Com a palavra o vereador Rubiano Schmitz. Senhor presidente, senhores vereadores, quero me manifestar aqui em relação ao ofício 457/2020 da 2ª Promotoria de Justiça, solicitando informações a Vossa Excelência a fim de instruir a notícia de fato, já mencionada pela primeira secretária, que apura possível irregularidade no projeto de lei complementar CMC 01/2020. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de dizer aos senhores vereadores, esse projeto de lei, aquele projeto de lei apresentado pelo vereador Adriano, vereador Marcos e por mim, que veda a dispensa de contratados em caso de calamidade pública ou emergência. Quando eu fui procurado, na oportunidade, pelo Jorge, que é um servidor do município, tá, a respeito dessa propositura feita em relação aos profissionais do magistério a nível de Estado, eu imediatamente disse, eu acho que não cabe ao vereador a propositura. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Mas, se a deputada fez, deixa eu dar uma olhada e vou ver. Vim até esta casa, conversei com a advogada desta casa e ela disse, eu entendo que não. Assim, eu digo, não, eu também entendo que existe um vício de origem do projeto. Tá? Mas se ela fez, por que ela pode e eu não? Optei em aguardar. E passou aí uns 30, 40 dias, eu tomei conhecimento, então, que tinha sido aprovado por unanimidade, dos 40 deputados, 38 presentes plenários, 38 votaram favoráveis, e o governador sancionou. Digo, aí me vem o vereador Marcos. Vereador Rubiano, soube que o senhor estava. O que você acha? Pois é, e será que nós temos competência? Nós temos um novo marco jurídico. Esta foi a resposta que o vereador Marcos me deu. Onde muitas coisas que são vedadas ao Legislativo estão tomando uma outra forma. A exemplo do que aconteceu recentemente no Congresso. Eu, por exemplo, sempre fui um defensor de que o Legislativo não pode aumentar a despesa do Executivo. O que está acontecendo? De quanto que era o auxílio encaminhado pelo presidente Bolsonaro ao Congresso? 400. O que o Congresso fez? Aumentou para 600. E foi sancionado. Quando foi a ajuda aos municípios, de quanto que era o projeto? 40 bilhões. O que a Câmara fez? Aumentou para 89. O Senado fez o quê? Baixou para 60, mas mesmo assim, 50% acima do projeto de lei inicial. Então, diante dessas considerações do vereador Marcos, e então já da lei estadual proposta pela deputada Luciane Carminati, eu resolvi, junto com os vereadores, então, firmar este projeto. Ressurgiu essa possibilidade e resolvemos fazer essa propositura. Pesquisa, Lei Estadual 17.934, 24 de abril de 2020, foi de iniciativa da deputada Luciane e foi aprovado por unanimidade. Agora, diante desta celeuma toda, o veto da Procuradoria do Estado, a manifestação, a orientação ao governador era que o mesmo vetasse, pelo vício de origem. Mas o governador optou em não fazer. E aí, resolvi então fazer uma pesquisa um pouquinho mais além, vereador Macir. Tá aí, projeto de lei de iniciativa do vereador Eduardo Poffo, votada por unanimidade. Sombrio, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Jaraguá do Sul, projeto de origem do vereador Arlindo Rincos, aprovado com 7 favoráveis, 1 abstenção e 2 votos contrários. Rio do Sul, aprovado o projeto de lei de autoria da vereadora Zeli da Silva. Penha, teve o projeto de lei de autoria do vereador Maurício Brockveld, aprovado naquele parlamento. Itajaí, projeto de lei de origem do vereador Paulo Manuel Vicente, aprovado por unanimidade, 17 votos dos vereadores daquela casa. Lages, projeto de lei de autoria da vereadora Aida Hoffer, aprovado e sancionado pelo prefeito Antônio Seron. Bom Jardim da Serra, teve o PL aprovado naquele parlamento e vetado pelo prefeito, aguardando votação do veto. Balneário de Pissarras, aprovado por unanimidade e aguarda a manifestação do prefeito. Por que eu estou falando isso para os senhores? Porque a pessoa que fez a denúncia aqui
de uma certa forma, entendo que ela foi leviana na forma de como ela fez. Por quê? Tá? Ela procurou dar a conotação de que os autores do projeto cometeram um ato de improbidade administrativa. Enquanto ela fez um copia e cola, ela, a pessoa que fez a denúncia, enquanto ela copiou e colou matéria do Google, tá? Ela estava bem, ela estava legal, certo? Aí quando ela esqueceu de trabalhar em cima da inconstitucionalidade, do vício de origem, vereadora Shirley, e buscou atacar os autores, dizendo que teríamos usado desse expediente para se promover politicamente, não sendo leal à concorrência com os demais vereadores dessa casa e candidatos. Tá? Tanto é que a justificativa da denúncia, medo de represália política. Aqui, ó. Medo de represália política. E aí continua aqui nas barbaridades, buscando imputar aos autores um ato ímprobo. Se nós formos verificar, senhores vereadores, eu vou falar dessa legislatura, nem vou falar das outras. Dessa legislatura, quantos projetos de lei ilegais e inconstitucionais já foi aprovado nessa casa? Os senhores sabem? Vários. Vários. Projeto de lei de origem de vereador, inconstitucional, ilegal, foi aprovado. Certo? Aí a pessoa vem aqui e diz que, como eu tenho conhecimento jurídico, que eu sou advogado, que eu já ocupei vários cargos públicos e fui recentemente presidente. O fato de eu ser presidente até me deixou um pouquinho pior, porque o presidente ele ocupa a figura administrativa, ele dá prioridade à administração desta casa, uma vez que ele só vai votar em caso de desempate. Mesmo assim, eu estudo os projetos. Agora, se qualquer um dos senhores vereadores quiser propor um projeto, tá, ele vai tramitar aqui dentro, pelas comissões pertinentes, sendo inconstitucional, não sendo inconstitucional, sendo legal, não sendo ilegal, e lá na frente ele vai a plenário. Todas essas comarcas que eu mencionei aos senhores, tá, o parecer jurídico foi contrário. Mas o plenário votou favorável. A maioria. Para não dizer todos. Nenhum. O parecer jurídico disse que não, que era legal. Todos eles falaram que havia um vício. Mas aí entra aquele comentário feito pelo vereador Marcos. Um novo marco jurídico que vai acabar ocorrendo em várias outras situações diante da pandemia do coronavírus. Mas eu vou continuar aqui, tá? Porque se for para nós, né, a suposta inconstitucionalidade apontada pelo vício de origem, até merece atenção por parte da denunciante. Mas querer imputar a prática de ato ímprobo aos autores do projeto de lei é um tanto quanto excessivo, ainda mais quando a justificativa da denúncia é medo de represália política, dando a entender que é alguém do meio em atividade. A denunciante fala que os autores não são ignorantes. E ela merece razão, a pessoa que fez a denúncia. Nós não somos ignorantes, não, vereador Adriano, vereador Marcos. Nós temos conhecimento porque nós fomos estudar a matéria. E nós sabíamos do risco. Agora, em momento algum, nós tivemos meramente a conotação político-partidária que se pretende aqui, vereadora Shirley. Ainda mais eu, tá? Que se pretende dar, que se pretende usar o Ministério Público, porque isso aqui, se pretende usar o Ministério Público para atingir eu, o vereador Adriano e o vereador Marcos. Quer dizer, nós não podemos, nem tramitou o projeto, nem tramitou, ele nem chegou no mérito das comissões de mérito, e o Ministério Público já está pedindo informações. Enquanto, vereador Neri, no Estado, o membro do Parlamento Estadual foi aprovado por unanimidade e foi sancionado e está em vigor. Será que não seria, então, o caso do Ministério Público analisar a inconstitucionalidade daquela lei? Será que não seria do Ministério Público analisar a inconstitucionalidade da onde já se aprovou e se sancionou? Ou, em alguns lugares, que o prefeito simplesmente se omitiu, não sancionou e o presidente promulgou? Será que no caso onde foi vetado
e a Câmara derrubou o veto, mas a maioria, onde foi aprovado, os prefeitos sancionaram. A maioria. Tá? Blumenau, o prefeito, os vereadores concordaram em retirar, porque o prefeito fez um decreto de que ele não ia mandar embora. Atitude digna do prefeito do município de Blumenau. Né? Falam em usar o cargo para fazer política. Que nós estamos usando do nosso cargo para a propositura deste projeto para fazer política. Está na denúncia. Vereador Tessaro. Tá? Como é que nós vamos fazer política com 500, 600 contratados? Tá? Eu, na minha opinião, o ato do prefeito fazer um empréstimo de 20 milhões no final do 3º ano, para usar no último ano eleitoral, isso sim é político. Isso sim é fazer politicagem. Deixar no último ano para fazer um investimento de 20 milhões, sendo que desses 20 milhões, eu vou fazer uma ressalva aqui com a tubulação de água pluvial do Santelmo e do DR. Tá? Mas não precisava dos 20. Isso para mim é fazer politicagem. Isso para mim é se aproveitar da função e de outras situações que eu não vou me posicionar nesse momento. Será que a criação de cargos no quadro de carreira, tido como ilegais pelas comissões técnicas desta casa, com parecer jurídico, com parecer contábil, dizendo que violava a lei de responsabilidade fiscal, será que ter essa lei aprovada, esse projeto de lei aprovado, não é ainda mais político do que essa propositura de agora? Onde nós falamos de um momento de pandemia, num estado de calamidade pública? Será que a criação de 10 cargos em comissão, e aqui não vou voltar para o mérito, em decorrência de declaração de inconstitucionalidade dos que existiam pelo Tribunal de Justiça em ano eleitoral, não seria fazer politicagem, vereador Neri? Também não é? Ah, mas a origem. Volto a dizer que assiste razão ao denunciante e o vício de origem. Agora, querer me jogar um ato de improbidade administrativa? Não. Não. Daí já é bandidagem por parte desse denunciante que está querendo usar do Ministério Público para desvirtuar as coisas. Tá? Ainda mais os senhores que me conhecem. E o denunciante também me conhece, porque ele falou isso ali. Será que ignorar o Poder Legislativo e fazer um termo de acordo de parcelamento de um débito de 10 milhões com o IPASC, dia 20 de dezembro, no apagar das luzes, espero que todos os senhores saibam, né? Sem lei autorizativa, não seria ainda mais ilegal e político do que a mera propositura que poderá ainda ser rejeitada ou vetada? Sim, senhores vereadores. Está aqui, ó, publicado no Diário Oficial do dia 20 de dezembro. Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários. R$ 9.674.859,51. Está aqui, ó. Prefeito Saulo Esperoto e a presidente do IPASC. Tá? 10 milhões. Por quê? Porque o Conselho Administrativo se manifestou contrário ao parcelamento? Ele pegou e fez um administrativo direto, ele e a presidente, e mandaram para o Ministério da Previdência. Vai voltar negado lá daqui um ano e meio? E o próximo trouxa paga a conta. É assim? Isso aqui não é politicagem. Isso aqui não precisa levar para o Ministério Público. Só um projeto de lei com vício de origem para dizer que os vereadores estão cometendo ato de improbidade administrativa. Tá? Mas vamos lá, tem mais. Será que lançar a obra pública, efetuar o pagamento desproporcional à realização dos serviços, ver a empresa abandonar a obra e andar a passo de tartaruga para a solução, não teria cunho político e eleitoreiro? Porque nós estamos falando aqui desde novembro do ano passado do estádio municipal, e a resposta é o quê? Que tal o processo administrativo? Que estão fazendo o processo administrativo. Gente, 6 meses, 180 mil, que foi pago? Será que ter projeto de lei, já falei, nessa casa, de origem do executivo, considerado ilegal, mas aprovado nesta casa, não poderia ser ainda mais politiqueiro do que a propositura denunciada ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina? Será que deixar de efetuar pagamento dos débitos junto ao IPASC, para realizar obras públicas e parcelar referidas pendências, jogando débito para os próximos gestores, não se trata de politicagem? Parcelou os 10 milhões em dezembro.
administrativamente, ilegalmente, irregularmente, já está devendo 8. E mandou um projeto de lei para essa casa para suspender até fevereiro do ano que vem, que ele retirou semana passada para melhor análise. Mas nesse meio tempo, ele não pagou. E está aqui, ó, em fevereiro, está aqui a ata publicada, Instituto de Previdência, no dia 7 de fevereiro, tá? Item 7.6 da ata, solicitar reunião com o senhor prefeito municipal para tratar sobre o repasse dos valores pendentes ao Instituto. Item 7.7, oficiar a administração municipal para o recolhimento dos valores pendentes de pagamento referente a dezembro e 13º de 2019. Isso não é politicagem. É só uma propositura por vício de origem, que ainda pode ser rejeitada neste plenário. Ou, quem sabe, o denunciante já fez isso para que o Ministério Público entre com ação. Eu acho que ele tem que entrar com ação de inconstitucionalidade lá, nos que já estão aprovados. Todos os senhores me conhecem. E eu sei dos meus problemas e sei dos meus defeitos. Tá? E aqui eu digo aos senhores que eu tinha receio na propositura do presente projeto de lei, como disse no início. Mas se o membro do parlamento estadual pode, se 7 ou 8 comarcas no estado de Santa Catarina podem, por que eu não posso? Por que eu vou ser o responsável por cometer ato de improbidade administrativa? Por que eu estou usando do cargo para tentar um eventual benefício político partidário? Diante de algumas irregularidades que eu me dei o trabalho de sentar e pensar hoje à tarde. Mas se eu for analisar a fundo, como já solicitei ao analista legislativo desta casa e a advogada desta casa, fazer um levantamento de todos os projetos de lei que tiveram manifestação pela ilegalidade ou pela inconstitucionalidade e foi aprovado desta casa, então todos aqueles que votaram favorável cometeram um ato de improbidade administrativa. Todos nós, de uma forma ou de outra, vamos ser responsabilizados por essa votação. A propositura, como eu disse, tá? Existe o vício de origem. Vai ser rejeitada? Represália política. Represália política. Não entendi. Não entendi. Porque qualquer um dos senhores que vier aqui votar contrário, porque ela é inconstitucional, está votando com respaldo na legalidade. Não tenho por que receber a represália política. Eu deixei bem claro desde o início. Não me sentia seguro para a propositura, mas diante do que foi feito em outros parlamentos municipais, no parlamento estadual e no que está sendo feito no parlamento federal, eu confesso que eu tive uma segurança a mais para a propositura, respeitando todo e qualquer voto contrário dos senhores. Fazer política com isso? Não. Não. Desde o começo eu estou pedindo para o prefeito, não dispense, não exonere. Lá no início, a intenção era rescindir o contrato dos professores de projeto. Essa era a intenção. Tem as mensagens dos diretores de escola, da secretária, comunicando. Mas o prefeito, num ato de pessoa que pensa nos seus colaboradores, fez o quê? Não. Vamos reduzir a carga horária, vamos reduzir o salário pela metade, e aqueles que não têm como desempenhar o seu trabalho lá, vão para outros segmentos, conforme a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, do Ministério Público de Contas. O prefeito Saulo fez isso. Quando ele pensou em dispensar alguns contratados, os professores de creche, ele voltou atrás e fez o quê? Reduziu a carga horária, reduziu o salário e manteve eles lá. Então, eu não vejo problema nenhum na questão de um voto pela inconstitucionalidade e por um vício de origem. Agora, dizer que eu cometi improbidade administrativa me aproveitando do cargo é injusto e medíocre por parte da pessoa que fez essa denúncia. O restante, eu vou deixar o Ministério Público analisar. Agora, ato de improbidade administrativa, então nós vamos ter que sentar com o Ministério Público, ver tudo que foi aprovado nesta casa
vê a forma como o prefeito Saulo está conduzindo a atual administração, e aí eu respondo por improbidade administrativa, desde que ele também responda pela forma como ele tem agido. Então, só gostaria, senhor presidente, de me colocar à sua disposição. O senhor vai ter que fazer a resposta ao Ministério Público. Eu me coloco à disposição, acredito que o vereador Adriano, o vereador Marcos também se coloquem à disposição, até porque o senhor, acredito eu, sabe da propositura, mas não sabia dos detalhes e dos pormenores, tá? Inclusive, eu vou solicitar aos servidores desta casa para que editem essa minha manifestação e que acompanhem a resposta do Ministério Público, tá? E se o Ministério Público entender que deve me chamar para clarear, se é que não vai tomar outras medidas, né? Eu vou respeitar, né? Eu me coloco à disposição desde já para elucidar tudo o que está acontecendo. Vício de origem, não vou descartar a possibilidade. Ato ímprobo, jamais. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos Criminácio. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, a imprensa, os demais que nos acompanham, eu só quero... o vereador Rubiano já falou quase tudo, né? Então, todo mundo está vendo, né, que a pandemia é algo novo no cenário mundial, no Brasil, inclusive. Eu fiz um voto, vou ler uma parte, né? Como o vereador Rubiano já colocou, tem um vício de origem. Como, de certa forma, já passaram por essa casa, desde que eu estou aqui, eu já vi, no mínimo, mais de 100 projetos, com diferenças. Eu nem vou citar que é erro, são diferenças. Porque no direito, e aí o Ministério Público, o Parquet, sabe muito bem do que eu estou falando, no direito as leis são feitas para serem modificadas em favor do povo. Eu não posso, né, achar correto uma lei alemã nazista que diz que judeu tinha que perder os seus bens. Eu não posso achar correta a lei escravista brasileira, que dizia que quem não era branco deveria ser escravo e vendido como bicho. Então a lei muda. Vamos pegar um caso, isso se chama no direito consuetudinário, o cheque predatado. Não existe cheque predatado, o cheque é um pagamento de ordem à vista, mas a sociedade criou um costume do cheque predatado. Tá? As leis mudam no tempo. Tá? Lembrarmos a lei aí, a Maria da Penha, que foi criada recentemente, 2010, ali, naquele momento ali. No passado tinha lavar a honra. Os homens matavam as mulheres e não eram presos. Então as leis mudam, ainda bem que as leis mudam, ainda bem que as leis mudam. E olhando o Congresso Federal, o vereador Rubiano já falou uma parte disso, o Congresso Federal, graças a Deus que eles fizeram isso, a luz divina iluminou-os, eles foram lá e alteraram a questão para os R$600. Tomaram atitudes fundamentais perante a morosidade, a demora, a panaceia do presidente da República, que inerte, né, fazia joguetes midiáticos. O governador, a Assembleia Legislativa, já foi falado aqui pelo vereador Rubiano, resolveu proteger a vida. Tá? As leis do decreto da pandemia, elas relativizaram o nosso direito sagrado de ir e vir. Existe direito mais fundamentado na Constituição do que esse? Ir e vir. Nós fomos obrigados a ficar fechados. Passavam os carrinhos na rua, fique em casa. E se alguém fosse pego fora do horário em algumas cidades, e em alguns países, porque o direito também é comparado a alguns países do mundo, direito comparado, o Parquet sabe disso, tá? Quem saísse na rua era multado. Direito sagrado de ir e vir. Relativizou-se a lei de responsabilidade fiscal. Relativizaram-se tantas outras leis. E a mais emblemática, e eu quero dizer que eu não sou contra, mas ela precisa ser analisada com certo carinho. Apenados
pessoas como nós, que cometeram erros, todos nós podemos cometer erros. Pode-se dizer que quem não cometeu erro é aquele que a tampa do caixão fechou. Até aquele momento, você pode dizer, esse não cometeu erro. Somos humanos, isso é a nossa essência. Dizer que os apenados, alguns com os crimes médios e até graves, foram liberados no Brasil, em caçador, para ir para casa. E você querer condenar quem trabalha a ficar desempregado, a não ter como gerir, a não ter como trabalhar, é, no mínimo, desumano. Então, se nesse aspecto, vereador Rubiano, vereador Pares, se é crime defender o servidor público, se é crime defender a dignidade da pessoa humana, se é crime defender que o cidadão tenha acesso a serviço público, então eu sou um criminoso. Eu sou um criminoso. Aí eu sou um improbo. Tá? Rompe-se a lei em vários aspectos. E eu não estou questionando isso. Agora, o Congresso Nacional, o povo representado, a Assembleia Legislativa, o povo de Santa Catarina representado, o governador eleito com 70% dos votos. Eu não votei nele. Goste ou não, ele é o nosso governador. Tá? É o povo representado. Essa casa é o quê? É o povo representado. Nós somos o povo representado. Gostem ou não. Quem não gosta, daqui 30, 60, 90 dias tem eleição. Se candidate e vai disputar o voto. Tá? E o parquê, o Ministério Público, tem toda a razão em pedir informações. É o dever dele, minimamente, espera-se que, recebendo uma notícia de fato, é o dever. Mas isso é uma questão que nós vamos discutir juridicamente. Para encerrar, né, essa ideia, eu só gostaria de ler um pedaço ainda, pode ser modificado do meu voto. Né? A calamidade provocada por um elemento novo, destrutivo e avassalador, como é a Covid-19, requer atitudes honrosas e dignas para a proteção de um bem maior, a vida humana. Proteger os serviços públicos, última fronteira de toda a sociedade em tempos terríveis, deveria ser a missão primeira do Poder Executivo. É o prefeito que deveria defender. Em primeira missão. Não estou dizendo que ele não está fazendo em alguns casos. E dos órgãos de fiscalização e controle. O Judiciário e o MP deviam forçar o prefeito a firmar um termo de ajuste de conduta e não desgraçar mais pessoas, fora aquelas que já estão desgraçadas com o desemprego, com o flagelo do desemprego. Tá? Proteger os serviços públicos, última fronteira de toda a sociedade em tempos terríveis, deveria ser a missão do Executivo. Não tem iniciativa do prefeito. Ele não está com essa iniciativa. A iniciativa dele é demitir. Nós, o povo, temos que proteger o servidor, porque é ele que presta o serviço público para o povo caçadorense. Os guardas municipais contratados, as psicólogas contratadas, eu tenho acesso a informações. Nós temos lá quase 800 pessoas esperando para ser atendido. Pessoas estão em casa, angustiadas, desempregadas, etc. E daí? Como se resolve isso? Contratando gente na saúde. Nada contra o asfalto, é importante, tem que arrumar um monte de coisa. O secretário Tessar, que está aqui, está de parabéns, fez um monte de boas obras, mas é um momento distinto. Vamos dar valor ao povo. A Câmara de Vereadores, né, o povo representado, conforme é dito na nossa Constituição, tem a missão e o dever de garantir a vida e a dignidade de todos. Nesse breve ato em qual passamos, o serviço público e seus servidores, a ponte entre ter ou não dignidade humana. A presente lei defende a continuidade dos serviços públicos. Nós não estamos defendendo aqui apenas o emprego de alguém. É ele que presta o serviço público. É a continuidade dos serviços públicos em tempo de pandemia, que tem que aumentar e não reduzir. Vai ter mais pessoas doentes, mais depressivos, mais desempregados, mais pessoas em situação de vulnerabilidade, nossas crianças soltas por aí, tá? Porque não tem aula, que a última fronteira era a escola, a professora que cuidava, que fazia um lanche. Vão nos bairros, fiscalizem, olhem
A paçoca de criança aí, 15, 20, sem ter o que fazer, largadas à própria sorte. Nesse sentido, pouco tenho visto. E aí segue, eu vou citar um exemplo clássico e outros que eu já citei. Juíza de Joaçaba, em primeira instância, decretou, né, colocou lá a sentença proibindo a demissão nesses momentos terríveis. É isso. Então, para resumir, se é bandidagem defender o serviço público e a continuidade dos serviços públicos, defender o nosso povo, então eu sou um criminoso. Era isso, obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Adriano. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, servidores, imprensa, demais pessoas presentes nessa casa, boa noite. Eu quero começar o meu comentário a respeito do projeto do vereador Rubiano, vereador Marcos e de minha pessoa também, dizendo assim, de que maneira pretendemos fazer politicagem, sendo que a nossa bandeira partidária é diferente, mas a nossa opinião é igual. Mas a gente não pensou em nenhum momento fazer politicagem com um projeto desse. Um projeto de lei que veda a dispensa de servidores durante a pandemia, né? Um projeto de preservação de cargos. É mais preocupante, certamente, do que um projeto de criação de novos cargos, né, em tempos de pandemia. Quero dizer para os senhores também que jamais tentamos nos promover com o presente projeto, mas sim proteger os servidores, né? Servidores esses que, quero dizer que existem os maus servidores, mas a maioria são bons servidores, são pessoas que trabalham geralmente no executivo municipal, que trabalham em cargos públicos, são esculachadas lá fora. Muitas pessoas interpretam errado. O servidor está encostado, o servidor está na teta, o servidor está não sei o quê. Então, se torna um pouco preconceituoso nessa questão, né? Então, para dar continuidade, né, no momento que a gente passa, como que a gente pode ter um propósito, né, de querer fazer politicagem com um projeto dessa grandeza, né? Um projeto que visa a preservação de cargos, né? Mas, enfim, como que pode um projeto da mesma propositura ser aprovado em várias casas legislativas no Estado e aqui em Caçador ele é esculachado, ele não pode, ele é politicagem, ele é não sei o quê. Então, gente, eu peço que a gente leve mais em consideração o que a gente está pensando, que é vedar a dispensa do servidor. É para isso o propósito do nosso projeto, jamais pensando em politicagem, né? E como diz o vereador Marcos aqui, né, se ser bandido é proteger o servidor, também me considero um bandido então, porque a gente está aqui para fazer o bem, né? A gente está aqui para ver a melhor coisa possível, fazer a melhor coisa possível. Então, estendo aos senhores vereadores aí que analisem, né, que vejam, que revejam, cada um tem o seu, tem a sua desculpa, tem o seu propósito, mas o nosso projeto não visou nenhum momento em fazer politicagem, e sim beneficiar o servidor, né, que em tempos de pandemia é a pessoa que sairia mais prejudicada nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alcidir Ferlim. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos assistem, eu inicialmente gostaria de parabenizar os vereadores, né, o Pares, o Rubiano e o Marcos pela autoria dessa proposta, que eu acredito que, né, ela vai seguir o rito legislativo, a gente não sabe se vai ser aprovada ou não. O que eu acho assim de complicado é a manifestação do Ministério Público nesse sentido. Porque a proposta não está acabada, não tem o que fazer, ela vai passar pelas comissões dessa casa, vai passar pelo plenário, vai para o prefeito sancionar, se o prefeito não sancionar, vem para essa casa, daí se acaba, por exemplo, se o prefeito não sancionar, vetar, posteriormente vem para essa casa derrubar o veto, daí o presidente promulga a lei, que daí é um fato acabado e, né, e assim você pode, qualquer cidadão do povo pode pedir a inconstitucionalidade da lei. Então, acho que é precipitada, né, a manifestação do Ministério Público nesse sentido, porque, se for ver bem certo esse projeto de lei,
eu acho que ele é legal, porque, na verdade, nós aprovamos lá no ano passado o orçamento, lá tem uma previsão orçamentária para folha de pagamento, e, posteriormente, o Executivo Municipal mandou, fez o processo seletivo e contratou essas pessoas. Essas pessoas não têm culpa que deu a pandemia. O governo, né, o prefeito municipal, o governo do Estado de Santa Catarina, mandou essas pessoas ficarem em casa ou suspender as aulas. Então, essas pessoas não têm culpa. Se não tivesse essa pandemia, provavelmente as pessoas estariam trabalhando. E também quero dizer o seguinte, nós tivemos a iniciativa privada segurando as pessoas que, né, caso não tenham essa obrigação, agora é dever do poder público proteger as pessoas. Né? O contrato foi feito por 1 ano, sei lá, 6 meses, então nós temos o dever de proteger o servidor. Na verdade, essas pessoas que iam prestar um serviço. Então, eu gostaria de manifestar, assim, parabenizar os vereadores, e do que depender da gente, a gente deve, né, colocar em votação para questão de apoio para esses servidores, e a questão de humanidade também, já que o governo federal está dando para as pessoas também, lá para as parcelas de R$600, para quê? Para proteger o cidadão que está ali, não pode trabalhar, não pode fazer nada, o que nós vamos fazer? Eu acho que o município tem o dever e a obrigação de bancar isso. Infelizmente, aconteceu, mas o município tem a obrigação de bancar essa questão. Então, eu acredito que o prefeito Saulo possivelmente não irá vetar essa lei. Caso vete, compete a esse poder aqui, a derrubado ou não. E depois da lei acabada, sim, daí pode ser gestionado junto à Justiça para declarar inconstitucional a lei. Mas, por enquanto, é uma proposta, não existe nada de concreto. Nós nem sabemos se vão aprovar ou não vamos. Então, eu acho que é precipitada a ação do Ministério Público nesse sentido. Era isso, senhor presidente, obrigado. Com a palavra, vereadora Cleoni. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cirlei, senhoras e senhores que prestigiam essa sessão. Então, senhor presidente, conforme já tinha me comprometido com Vossa Excelência na sessão passada, a gente teve contato com a administração pública em relação à questão do estacionamento rotativo. Né? É uma situação bastante difícil. Né? Nós tínhamos inicialmente uma resposta boa, que é a abertura dos envelopes, onde seriam aferidas as ofertas, e depois, né, depois das ofertas, abriria os envelopes, documentação e tudo mais. Ela está previsto para acontecer no dia 15 de junho, né? Então a gente estava bastante animado com isso. Porém, na tarde de hoje, foi protocolado, né, um questionamento técnico em relação aos procedimentos lá, e quando se tem isso, isso é um posicionamento até meu, né? E quando geralmente se tem no processo licitatório um questionamento técnico, né, é uma prévia para um pedido de impugnação. Então, a gente vai estar acompanhando semanalmente e trazendo informações, mas a princípio seria para o dia 15. Né? Então, se eu tiver alguma novidade, já amanhã vou trazer, porque a gente sabe, em especial, né, nesses dias frios, chuvosos, ou agora talvez alivie um pouco, porque o transporte coletivo, né, reiniciou parcialmente, né, as suas atividades. Então, era isso. Né? Então, a notícia boa já tem uma notícia não muito boa junto em relação a isso. Tá, presidente? Eu agradeço a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Rubiano Schmidt. Só a título de contribuição, e talvez uma sugestão à vereadora Cleoni, me refiro à senhora enquanto liderança e porque trouxe a informação, será que diante dessas ponderações, dessas considerações, eu lembro que a senhora, no anseio e na boa vontade já de nos trazer informação, o ano passado, como a senhora disse, são problemas da licitação que quem conhece a administração pública sabe como funciona. Mas será que não era o caso do município, diante do caos que está, assumir o estacionamento? Será que a contratação de pessoas com o respaldo da Guarda Municipal, será que não funcionaria? Será que não poderia se fazer um teste a iniciar pela Avenida Barão do Rio Branco, parte alta, os bancos e adjacências, para ver se não tem condições de funcionar? Será que não pode tentar via parceria, já que eu fiz aquela indicação, não querem a PAI, como teve gente que comentou, outras associações, provisoriamente até se resolver a celeuma, mas eu ainda preferia, com a administração pública,
a administração pública assumir o que é dela, né? E seria só executar, não era nem assumir, tá? Executar o serviço do estacionamento rotativo, fazer um teste, ver como funcionaria, mesmo que de forma precária, mas mesmo quando era a CADEF, era muito superior e melhor ao que nós estamos enfrentando nesse momento, seja pelos proprietários de estabelecimentos, seja pelas pessoas que necessitam de uma vaga para estacionamento. Então, fica aqui a sugestão, se a senhora puder levar, eu agradeço. Obrigado, presidente. Então, diante dessa denúncia do Ministério Público, gostaria de convidar os 3 autores do projeto, mais o nosso jurídico, e os vereadores que gostariam de participar, quando marcarmos uma reunião para tratar do assunto, para nós dar uma resposta à altura para o Ministério Público. Então, gostaria que vocês 3 conversassem e marcassem um dia que é favorável, e daí nós comunicamos aos senhores vereadores quem gostaria de participar, e o jurídico, daí nós faremos uma resposta à altura para o Ministério Público. Solicita a secretária que nos informe a matéria da ordem do dia da presente sessão. Temos para votação única pedidos de informações. Temos pedido de informação de número 24 e 25, do vereador Márcio José Farrapo, MDB. Pedido de informação número 24, que se oficie ao senhor prefeito municipal para que encaminhe a esta casa, no prazo legal, informações sobre o método de fiscalização em relação às pessoas isoladas em suas residências e que foram diagnosticadas positivos para a Covid-19, bem como nos casos suspeitos que aguardam confirmação do exame realizado. Pedido de informação 25, que se oficie ao senhor prefeito municipal para que encaminhe a esta casa, no prazo legal, as seguintes informações sobre a evolução das extensões de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Caçador, considerando o item 5, metas para o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, do anexo 2 do edital de concorrência pública, concorrência número 03/2015, processo número 17/2015. Questionando: as metas e projeções dos índices de atendimento para sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário estão sendo cumpridas ou alcançadas? Quais as áreas e comunidades serão contempladas com os projetos de extensão dos referidos sistemas e a previsão para que os mesmos sejam realizados? Está em discussão o pedido de informação que acaba de ser lido. Com a palavra, seu autor. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, as pessoas que se encontram nessa casa, as pessoas que nos acompanham online. Pedido de informação 024 chegou até este vereador que a vigilância foi solicitada para verificar a questão de uma pessoa com suspeita e também até um confirmado, né, confirmação do Covid-19. E o que chegou até este vereador é que a resposta foi: se você quiser ligar para a polícia e fazer um boletim de ocorrência para a polícia verificar a questão, fique à vontade, senão, né, não precisa fazer. Então, achei meio estranho essa questão, essa conduta, essa resposta, não sei até onde é verdade ou não. Quero conhecer, então, como está funcionando em relação à vigilância, como estão lidando com esses casos, né, para a gente verificar se vai ou não fazer uma denúncia e seguir fiscalizando em relação a essa questão. Aí há quase um ano em relação a pedido de informação 025, há quase um ano, a BRK está em nosso município e, como todos os senhores vereadores, e eu também ando muito nos bairros, tem vários bairros, várias ruas, que está bem complicado em relação ao saneamento básico. Caçador tem uma pequena porcentagem que tem saneamento básico tratado hoje. Precisa-se investir em saneamento básico. Saneamento básico é saúde. Se hoje, né, como algumas pessoas já dizem, que Caçador é a cidade dos doentes, imagina daqui a alguns anos com todos esses esgotos a céu aberto, né, tudo isso que
que tem nos bairros aí, e não é uma, duas ou não, é todos os bairros praticamente têm problema com o esgoto. Então a gente pede essa informação para que a empresa nos dê um retorno aí de planejamento, quando vai começar, se já começou, né, quais bairros, para a gente estar fiscalizando e estar cobrando em relação do saneamento e também água. Né? Tem lugares aí, tem várias casas que já fizeram o pedido da extensão da água para chegar até nas suas casas e não obtiveram respostas ainda. Então, vamos fazer esse pedido de informação para saber qual que é o posicionamento em relação ao cronograma de obras e extensão de água e saneamento da BRK. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Ninguém mais já discuti-lo, coloco em votação. Senhores vereadores que concordam com o mesmo, permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos à apreciação dos requerimentos. Requerimento número 041, dos vereadores Márcio José Farrapo, MDB, e Paulo César Jarche, o PSDB. Que se oficie à família de Miguel Bajuk, apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 5 de junho de 2020. Está deferido o requerimento. Requerimento número 42, 2020, do vereador Márcio José Farrapo, MDB. Que se oficie ao senhor Anderson Caetano de Souza, comandante-geral dos Bombeiros Voluntários, parabenizando-o pela solenidade de formatura dos novos bombeiros voluntários, realizada no dia 6 de junho de 2020, na sede dos Bombeiros Voluntários de Caçador, estendendo os cumprimentos aos novos formandos que passam a compor o quadro ativo da corporação. Está em discussão o requerimento que acaba de ser lido. Ninguém desejando discuti-lo, coloque em votação. Senhores vereadores que concordam com o mesmo, permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos à apreciação das indicações. Indicações número 175 e 174, perdão, 174 e 175, do vereador Márcio José Farrapo, MDB. Indicação número 174. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao IPUC que faça estudo de viabilidade para a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Coronel Aristiliano Ramos, preferencialmente nas proximidades do número 1666, bairro Curtis. Indicação de número 175. Indica ao senhor prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie a pavimentação asfáltica na rua Paulo Lessing, bairro dos Municípios. Está em discussão as indicações que acabam de ser lidas. Ninguém desejando discuti-las, coloque em votação. Senhores vereadores que concordam com as mesmas, permaneçam como estão. Estão aprovadas. Indicação de número 176, do vereador Moacir D'Agostini, do DEM. Indica ao senhor prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie a repintura da faixa de travessia de pedestres localizada no entroncamento da Avenida Senador Salgado Filho com a Rua Delmir Pressanto, nas proximidades do supermercado Guzzi. Está em discussão a indicação que acaba de ser lida. Ninguém desejando discuti-la, coloque em votação. Senhores vereadores que concordam com a mesma, permaneçam como estão. Está aprovada. Indicação de número 177, 2020, do vereador Alcedir Ferlin, MDB. Indica ao senhor prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie melhorias nas seguintes ruas do município. José Bento Tristão, DR, a posição de pedras britas e melhorias no sistema de iluminação pública. Rua Antônio Vivan, São Cristóvão, alargamento da via em toda a sua extensão. Está em discussão a indicação que acaba de ser lida. Com a palavra, seu autor. Senhor presidente, ela fez a leitura das duas indicações? Então, senhor presidente, quando foi feito, né, a rua Antônio Vivan, lá no bairro São Cristóvão, com medida de economia, o município acabou deixando mais o leito da rua mais estreito. E com o passar dos anos,
aquela via se tornou uma principal via de acesso, né, ao São Cristóvão. E seria, né, importante que o município, né, pudesse fazer o alargamento daquela rua, né, estuda da viabilidade técnica, fazer o alargamento dessa aludida via pública. Com referência à rua José Bento Tristão, no bairro de Erro também, o município, a rua, mais de 3/4 da rua, ela está asfaltada. E o município realizou obras lá de infraestrutura, acabando, né, prolongando essa via pública que dá acesso à rua Silvio Santi lá em cima. Então ficou em torno de 100 metros ali, não tem iluminação pública e o município, na verdade, ele tem uma área de preservação permanente ali e acabou utilizando esse espaço também para dar abertura ao alongamento da via pública. Então seria importante que o município, né, uma asfalto, não sei se pode ser feito agora, mas que colocasse algumas pedras britas lá e melhorasse, por exemplo, faltou a rede elétrica foi até um pedaço, e o município pudesse completar lá com a iluminação pública, porque as pessoas têm 5, 6 casas lá, acabam pagando também a iluminação pública e não tem esse benefício. Então, essa justificativa, eu acho que vou deixar registrada, né, nessa casa, e que o Executivo, na medida do possível, né, execute essas obras de melhoria para a comunidade. É isso, obrigado. Ninguém imaginando discuti-la, coloque em votação. Senhores vereadores que concordam com a mesma, permaneçam como estão. Está aprovada. Senhor presidente, era esta a matéria da ordem do dia da presente sessão. Com a palavra, o vereador Marcos Criminácio. Senhor presidente, só quero informar os nobres pares e a sociedade em geral que se encontra, então, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que fixa o subsídio. O pessoal não entende por subsídio, né? O pessoal entende por salário, né? Então, fixa os vencimentos, os salários do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, né? Para a próxima legislatura, para os próximos 4 anos. Então, eu quero solicitar aos senhores vereadores, nobres pares, que, caso tenham intenção de propor alguma emenda ao projeto, tá? Que tentem fazê-lo no máximo até amanhã, às 13h30, no máximo 14 horas, para que a comissão possa aprová-lo, uma vez que esse projeto requer sua votação nas próximas sessões, né? No caso, segunda e terça da semana que vem. O projeto já consta com 2 emendas, uma de autoria do vereador Antônio Rubiano Schmidt e uma de autoria minha e do vereador Márcio. Era isso, obrigado, senhor presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores e internautas, agradeço a presença de todos e convoco os nobres pares para a próxima reunião ordinária amanhã, dia 9, a hora regimental, com a ordem do dia que será anunciada pelo vice-presidente. Expediente, palavra livre. Está encerrada a presente sessão.